e amadas, talvez a gente pergunte: quem é Deus? Quem é Deus? Onde Jesus dá a autoridade de batizar em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os povos antigos tinham vários deuses. O que você pensar, os gregos tinham o Deus da colheita, o Deus Sol, o Deus Lua, vários deuses. O povo hebreu vem e passa a adorar um só Deus, que é o nosso Deus. Mas aí, a cristandade mostra que existem 3 pessoas em um. Como explicar? Talvez essa explicação seja um mistério. A gente tem que acreditar que Deus é Pai, que Deus é Filho e Espírito. O Santo Agostinho, ele é o mais que se aprofundou e estudou para tentar entender. Tem uma passagem do livro de Santo Agostinho que ele diz que ia na praia, olhando assim e pensando: como pode Deus ser 3 e ser um ao mesmo tempo? O livro diz que ele, ao caminhar na praia, ele viu uma criança que fez um buraco na areia, pegou o balde, ia no oceano, enchia o balde e botava água no buraco. Voltava no buraco. Aí Santo Agostinho encosta naquela criança e diz assim: mas criança, você acha que vai conseguir secar o mar colocando em balde nesse buraquinho? E ele diz: sim. Mas como? Aí ele diz: eis o mistério de Deus. É um mistério. O que é o mistério? Você crê na existência de Deus. Talvez o mundo moderno, hoje, se pergunta muito: onde está Deus? Porque as pessoas querem ver Deus. Só que Deus, você vê Ele em tudo e ao mesmo tempo não vê nada. Ao acordar e você vê, se você acordar às 5 horas da manhã e for para a rua, você vai sentir o cheiro do novo dia. Ali é Deus. Se você olhar para a natureza e ver tudo perfeito, ali se encontra Deus. Mas as pessoas querem ver Deus em pessoa. E aí, ao passar do tempo, Deus se revelou em Jesus. E Jesus chega em corpo e alma. E as pessoas acreditaram nele? Ainda não. Então, quando a pessoa diz: eu quero ver Deus para ter certeza, quando Jesus apareceu, a dúvida continuou. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu tenho que ter prova que Deus existe. Deus não é questão de prova, é questão de fé. Porque Deus é um mistério, sempre será um mistério. E esse mistério, cada um de nós só tiraremos a certeza quando a gente estiver diante dele. E quando isso vai acontecer? Quando a gente deixar esse corpo e passar para o outro lado. Aí vocês vão estar de frente, cara a cara com Deus. Aí você já viu Deus em 2 pessoas, mas ainda existe uma terceira pessoa. Há 3 domingos atrás, o Jesus, o Deus que se encarnou, foi assunto ao céu. Quando ele vai, ele diz: não deixarei vocês órfãos, mandarei o Paráclito.
ou seja, o Espírito Santo. Aí você vai dizer, mas é mais um Deus? É e não é, confuso isso, né? Mas o Espírito Santo é maior do que Jesus? Não. Mas é maior que Deus? Não. Mas é Deus? É Deus. Mas um é melhor que o outro? Não. Mas todos vivem em uma comunhão. Deus, Espírito Santo e Jesus são uma só pessoa. Porque Deus se manifesta em relação. Eu estava vendo essa semana um exemplo de um padre sobre a questão relacionamento. Ele disse que Deus criou a gente, o homem e a mulher, imagem e semelhança. Imagem, nós somos, porque somos criatura de Deus. Semelhança, esse é o problema. Ser semelhante a Deus, você tem que estar sempre com Ele, para Ele, vivendo com Ele, para você ser semelhante a Deus. Porque muita gente talvez anda na igreja, mas tem umas atitudes fora da igreja, e aí as pessoas perguntam: onde está a semelhança de Deus com esse Filho de Deus? Então o Espírito Santo vem, e agora nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia fala nessas três pessoas? Fala. Se vocês forem lá para Gênesis, ele diz o seguinte: quando Deus forma cada espécie, sempre ele vai dizer, faça-se tal coisa, faça-se. Ele usa o verbo fazer no singular. Mas quando chega a hora de fazer o homem, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que que o escritor sagrado fez questão de usar o verbo no plural? Se a gente usa o verbo no plural, porque tem alguém conosco. Ali estava Jesus. Jesus já estava desde o princípio. Quando aquela turma ruim criaram a Torre de Babel e quiseram chegar ao céu, Deus disse: isso não é bom. Descemos e confundimos as línguas. Mais uma vez, você vai ver o plural. Confundimos. Deus prometeu a Sara e Abraão que ele teria um filho. E um certo dia vem 3 anjos na casa de Abraão anunciar que Sara, com 80 anos, teria um filho. É aquele momento que Sara dá risada. Com 80 anos vai ser idade eu ter mais um filho. E Abraão com 100. Ali tinha 3 pessoas. Então você vai ver que Deus se manifesta sempre em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade Santa. Mas na Bíblia tem a palavra Trindade? Não. Na Bíblia não tem a palavra Trindade. Mas tem várias passagens onde mostra que Deus é 3 e é 1. Que confuso. Adoramos a um Deus ou a 3 de 3 deuses? Adoramos a um. Só que os 3 têm a mesma essência. Mas há conflito entre eles? Não. Por que não há conflito? Porque Deus é unido a um só com os 3. Os 3 é uma só pessoa. Então Deus prega que haja unidade. O que é o casamento? É uma unidade trina. Deus diz assim: fazer o homem para a mulher e a mulher para o homem. O homem deixa a sua parentela e vai vir com a mulher. 2 pessoas. Depois da segunda pessoa vem uma terceira. Quem é? Os filhos. Aí está uma Trindade Santa.
a Sagrada Família. Só que aquele filho precisa de quê? De orientação de quem? Dos pais. Então Deus, apesar de ter criado o homem e a mulher, Ele não criou para que vivamos só. Ele diz: não é bom que o homem viva só. Eu estava vendo uma reflexão com o padre, eu achei muito interessante. Foi feita uma experiência com um cientista. O filho dele nasceu, ele pegou um macaco e resolveu criar o filho com o macaco. Ele queria fazer o macaco aprender o jeito do filho e se formar humano. Sabe o que aconteceu com o tempo? Em vez do macaco imitar o menino, era o menino que estava imitando o macaco. Ele aí parou o experimento. O que acontece? Se você pegar um gato e botar uma ninhada de cachorro e eles se criarem junto, e o gato não vê a sua espécie, ele vai crescer. O que o cachorro vai dizer? Fala au au, e o gato miau. E por que o gato não latiu? Porque a natureza do animal não precisa de um lugar comunhão com o outro, ele pode viver só e se manifestar na sua natureza. E o ser humano? Tem uma história de uma criança que ficou perdida no mato, na floresta, e ficou com os animais. E os animais criaram essa criança. Essa criança passou a andar de 4 e não aprendeu a falar. Mas como? Mas nós, apesar de sermos ser inteligente, se ficarmos só, temos o dom de falar, mas se ficarmos só, sem ouvir alguém falando, a gente não aprende a falar. Então a gente tem a necessidade de quê? De viver com o outro, viver em unidade. Eu achei muito interessante isso. Eu pensei que o ser humano poderia sozinho se manter. Não. O ser humano precisa do outro. Ninguém vive só. Se você viver só, você vai ficar um bicho. É por isso que precisamos estar em comunidade. E qual é a melhor comunidade de viver? É essa aqui. Porque essa comunidade é que ela tem um foco em Ele. É Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. Mas quem é Deus? É Jesus. Mas quem é o Espírito Santo? É Deus. Hoje de manhã eu estava ouvindo, sempre que a gente vai pregar, a gente tem que ouvir. E eu estava ouvindo o nosso saudoso Dom Henrique. Dom Henrique, ele é muito inspirador. Dom Henrique é santo por natureza. E às vezes eu fico encantado só com o que ele fala. Quando ele mostra exemplo dos deuses e de um Deus. Onde ele diz que a gente precisa estar em comunhão com Deus para nos santificar. Por que a gente tem que amar o próximo? Porque os três se amavam. A Bíblia diz que Deus é amor. Então precisamos estar amando o próximo. Por isso que o segundo mandamento é amar o próximo como ama a ti mesmo. A gente primeiro tem que amar o próximo. Essa semana eu estava vendo uma reflexão sobre casamento. Por que os casamentos não dão certo? Porque o homem, quando casa com a mulher, ele pensa em quem? Fazer feliz a quem? Primeiro, ele. Esse é o primeiro erro. Para que o casamento dê certo, a gente tem que pensar primeiro no cônjuge, no outro. Porque se você pensa na felicidade do próximo,
a sua acontecerá. Mas se você pensa em você, o outro estará abandonado. Então, Deus se revelou em três para mostrar que um é formado do outro, e que o homem é formado da mulher e a mulher do homem, e que os filhos formam uma só unidade. Então, no dia de hoje, onde comemoramos a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vejamos ele como só, que nós em comunidade sejamos um só, mas a gente tem que estar sempre unido. Tem um outro cidadão que disse: se Deus voltasse hoje, encontraria nós reunidos, mas não unidos. Muitas vezes a gente está reunido, mas não está unido. A gente tem que estar unido, irmão, porque essa união com o próximo é que nos aproxima a Deus. É a mesma coisa se você ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que vê. Então a gente tem que amar o próximo, mesmo que aquele próximo seja alguma coisa, mas a gente tem que amar. Mas por que tem que amar? Porque a gente só seremos semelhante a Deus no amor. E tem uma música também do Glória que canta assim, meus cantores, me cantam aquele trechinho da canção do Glória. Deus, o Criador do mundo, canta aí vocês. Olha, ajeitando o papel. Vamos lá, quero cantar só um trechinho para que a gente possa lembrar a função de cada um. Apesar de ser um só, os três, cada um tem uma função. Seria mais ou menos assim, olha. Deus, o Criador do mundo. Jesus, Ele é o Redentor. E o Espírito, demos glória. Glória. Então Deus, Ele é o Criador de tudo. Jesus vem como Redentor. E o Espírito é o amor. Jesus foi embora, a gente não tem mais Jesus, mas a gente tem o Espírito. E o Espírito, ele serve de inspiração. O Espírito está dentro de cada um de nós. Paulo diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus, unido na Trindade, nos transforme em verdadeiro santo. Como o Henrique disse, devemos estar na igreja procurando a santidade, e essa santidade está em Cristo. Porque Ele, no seu sangue é derramado, e Ele redimiu cada um de nós. E que a gente não esteja aqui na igreja em vão, esteja entendendo que Jesus, Ele é o Salvador, e devemos ser exemplo de Cristo, que devemos copiar, imitar e ser como Ele, porque a santidade está em Cristo. A santidade está em Cristo. Se nós não entendemos isso e olhar para a igreja apenas como um local de reunião, a gente vai estar sempre meio que disperso e no caminho não serve, apesar de certo, mas perdido. Não devemos estar na igreja perdido. Devemos acreditar no nosso Deus, o Deus maior, o Deus criador do mundo, o Deus que é dono de tudo, está aqui, está ali. O Deus que é onipresente, onisciente, onipotente,
que entre os três não há o maior nem o menor, mas os três trabalham em comunhão para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus